Parte 1, Capítulo 3. Winston sonhava com a mãe. Já deveria fazer uns 10 ou 11 anos, desde que ela desaparecera, ele pensou. Era uma mulher alta, majestosa, um tanto calada, de movimentos lentos e um magnífico cabelo loiro. Do pai, ele se recordava ainda mais vagamente. Era moreno e magricela. Trajava sempre roupas escuras e impecáveis. Winston se lembrava especialmente das solas finas dos seus sapatos e usava óculos. Evidentemente que os dois deviam ter sido tragados num dos primeiros grandes expurgos dos anos 1950. Naquele momento, no entanto, no seu sonho, sua mãe estava sentada à sua frente, num lugar fundo, com a sua irmãzinha no colo. Sua lembrança dela agora era apenas de uma menininha frágil, sempre calada, de olhos grandes e atentos. Ambas o encaravam. Todos se encontravam em algum subterrâneo, no fundo de um poço ou de uma sepultura bem profunda. Mas era um lugar que, mesmo já estando abaixo do local onde ele se achava, continuava a submergir cada vez mais. As duas estavam no salão de um navio que tinha naufragado e olhavam fixamente para ele, mesmo através da água cada vez mais turva. Ainda havia ar no salão, de modo que ele podia vê-las, assim como elas podiam vê-lo. Mas, durante todo o tempo, as duas continuavam a afundar, submergindo nas águas verdes, que em poucos momentos haveria de ocultá-las para sempre. Winston estava na parte de cima, onde havia luz e ar por respirar, enquanto elas eram sugadas para a morte e só estavam lá embaixo porque ele estava em cima. Winston sabia disso e elas também, como ele pôde constatar pelas suas fisionomias. Mas não havia censura alguma, nem no olhar, nem no coração das duas. Apenas a certeza de que deveriam morrer para que ele pudesse continuar vivo e que tudo aquilo era uma parte da ordem inevitável das coisas. Winston não conseguia se lembrar do que havia sucedido, mas no sonho ele entendia que, de um jeito ou de outro, as vidas da sua mãe e da sua irmã tinham sido sacrificadas em troca da dele. Era um desses sonhos que, ainda que mantivesse o cenário onírico característico, se comportava na realidade como uma continuação da vida intelectual da pessoa, e no qual se toma consciência de fatos e ideias que ainda parecem novos e valiosos mesmo após se ter acordado. A questão que naquele momento atingiu Winston como um golpe foi a constatação de que a morte da sua mãe, quase 30 anos antes, havia sido trágica e dolorosa, de um modo que hoje já não seria mais possível. Ele se deu conta de que a tragédia pertencia aos tempos antigos,
a uma época em que ainda havia vida privada, amor e amizade, e em que os membros de uma família amparavam uns aos outros sem precisar saber por quê. A memória da sua mãe lhe partia o coração, porque ela morrera amando-o, num tempo em que ele era criança e egoísta demais para poder corresponder a esse amor. E também porque, de algum modo que ele já não recordava, ela se sacrificara a uma concepção de lealdade particular e inalterável. Ele se dava conta de que tais coisas já não tinham como ocorrer agora. Hoje, o que havia era medo, ódio, dor, mas sem nenhuma dignidade na emoção, sem espaço algum para tristezas profundas e complexas. Tudo isso ele teve a sensação de contemplar nos grandes olhos da mãe e da irmã, mesmo através da água esverdeada em que elas afundavam, centenas de metros abaixo de onde ele se encontrava. No momento seguinte, Winston se viu numa relva curta e viçosa, numa tardinha de verão em que os últimos raios de sol douravam o solo. Aquela paisagem era tão recorrente nos seus sonhos que ele não tinha certeza de tê-la visto ou não no mundo real. Nas suas divagações, já desperto, ele a chamava de terra dourada. Era um velho pasto, um pouco estragado pelas dentadas dos coelhos, cortado por uma trilha sinuosa e pontilhado por alguns morrinhos de toupeira. Na sebe irregular, no outro lado do campo, a brisa acariciava os ramos dos olmos e suas folhas farfalhavam em densas massas, lembrando o cabelo de uma mulher. Ali por perto, embora além da vista, havia um riozinho de águas límpidas, correndo bem devagar. Através do seu percurso, os robalos nadavam nas poças, à sombra dos chorões. A garota do cabelo escuro atravessava o campo, vindo na sua direção, com o que pareceu a Winston ter sido um único movimento. Ela arrancou as roupas e as atirou para o lado, com desdém. O seu corpo era alvo e liso, mas não despertou nele nenhum desejo. Na verdade, Winston mal se deu conta dele. O que o possuiu naquele instante foi a admiração pelo gesto da garota, atirando as roupas para o lado. Com a sua graça e displicência, era um gesto que parecia ser capaz de aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento pudessem ser atirados ao nada, com um único e glorioso gesto. Aquele era também um gesto que pertencia aos tempos antigos. Winston despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela soltava um zumbido ensurdecedor que manteve o mesmo tom por uns bons 30 segundos. E realmente já eram 7h15 da manhã, a hora em que os funcionários dos escritórios precisavam se levantar. Winston
arrastou-se para fora da cama com dificuldade. Estava nu, uma vez que os membros do partido externo recebiam apenas 3.000 cupons de vestuário ao ano e um único pijama custava 600. E apanhou uma camisa encardida e um short de sobre uma cadeira próxima. Dentro de 3 minutos começaria a educação física. No momento seguinte, ele foi acometido por um violento acesso de tosse, que quase sempre o atacava logo após acordar. Isso esvaziava os seus pulmões de tal maneira que ele só conseguia voltar a respirar se deitando de costas na cama e aspirando profundamente o ar algumas vezes. Tinha as veias saltadas de tanto tossir e a sua úlcera varicosa já começara a coçar. Grupo de 30 a 40, gritou uma voz feminina de arrebentar os tímpanos. Grupo de 30 a 40, tomem os seus lugares, por favor. De 30 a 40. Winston tomou a sua posição de sentido diante da teletela, onde já aparecia a imagem de uma mulher bem jovem, magra, porém musculosa, uniformizada e com calçados de ginástica. Dobrando e esticando os braços, ela berrou: "Me acompanhem! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas! Quero ver mais energia nisso! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A dor pelo acesso de tosse não afastara por completo da mente de Winston a impressão deixada pelo sonho, e de certa forma, os movimentos compassados daquele exercício a trouxeram ainda mais à tona. Enquanto movia mecanicamente os braços para a frente e para trás, fixando no rosto a expressão de prazer compenetrado, que era recomendada para a educação física. Ele se esforçava para se recordar do período obscuro da sua infância. Era algo imensamente difícil. Depois do final da década de 1950, tudo desvanecera. Na falta de todo e qualquer registro externo a que se pudesse recorrer, até mesmo o contorno da sua própria vida perdia nitidez. Era até possível evocar os acontecimentos mais notáveis, mas que muito provavelmente jamais haviam ocorrido. Winston se lembrava de detalhes de alguns instantes, mas não era capaz de recompor a sua atmosfera. E havia longos períodos em branco, aos quais nada se podia atribuir. Tudo se tornou diferente a partir de então. Até mesmo os nomes dos países e as suas fronteiras nos mapas. A pista 1 não tinha esse nome naquele tempo. Era conhecida como Inglaterra ou Grã-Bretanha. Muito embora Londres, disse ele, tinha certeza quase absoluta, sempre fora chamada de Londres. Winston não conseguia mais se lembrar de uma época em que o seu país não tivesse em guerra, mas era evidente que houve um intervalo de paz bem longo durante a sua infância, uma vez que uma das suas recordações mais antigas era a de um bombardeio aéreo que de fato
pareceu pegar todos os habitantes de surpresa. Talvez até tivesse sido mais ou menos na época em que Colchester foi atingida pela bomba atômica. Ele não se lembrava da imagem do bombardeio em si, mas podia ver o pai segurando a sua mão com força, enquanto corriam para algum abrigo subterrâneo, dando diversas voltas numa escada espiralada que fazia um ruído debaixo de seus pés. Aquilo acabou cansando tanto as suas pernas que ele começou a chorar, e o seu pai se viu forçado a parar para descansar. A sua mãe, com as passadas lentas e desconexas, vinha logo atrás deles. Ela carregava sua irmãzinha no colo, ou quem sabe fosse somente uma trouxa de cobertas. Winston não sabia ao certo se a irmã já era nascida naquela ocasião. Por fim, alcançaram um lugar barulhento e entupido de gente, que ele eventualmente descobriu ser uma estação de metrô. Havia gente sentada em todos os cantos, sobre o piso de pedra da estação. Outras estavam ainda mais compridas, encolhidas em beliches de metal. Winston e os pais arrumaram um espaço no chão, perto de um casal de velhos que se sentava lado a lado num dos beliches. O velho vestia um terno escuro, de boa qualidade, e cobria o cabelo branco com um boné preto. O seu rosto estava avermelhado e os seus olhos azuis cheios de lágrimas. Ele fedia a gin. Parecia mesmo que o gin exalava da sua pele, tal qual suor, e seria até possível imaginar que as suas lágrimas eram de puro gin. No entanto, embora ele estivesse um pouco bêbado, também sofria sob o peso de uma dor genuína e intolerável. Mesmo com a sua percepção infantil, Winston viu que algo terrível, para o qual não havia nem perdão, nem remédio, tinha acabado de ocorrer. Ele parecia até mesmo saber do que se tratava. Morrera no bombardeio alguém que o velho amava. Uma netinha, quem sabe? Em curtos intervalos, ele repetia em voz alta: a gente não devia ter confiado neles. Bem que eu te disse, mãe, não disse? Foi nisso que deu ter dado confiança para aqueles caras. Foi o que eu disse o tempo todo, mãe. A gente não devia ter confiado nos desgraçados. Mas quem eram esses desgraçados que não mereciam confiança? Winston já não conseguia recordar. Desde mais ou menos aquela época, a guerra sucedeu literalmente sem pausas. Muito embora, em rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Ao longo de vários meses, em sua infância, ocorreram embates confusos nas ruas da sua própria Londres, e de alguns deles Winston se lembrava nitidamente. Mas reconstruir a história de todo aquele período, dizer quem lutava contra quem, neste ou naquele momento, seria virtualmente impossível, visto que nenhum registro escrito nem relato oral dos dias atuais jamais faziam nenhum tipo de referência a algum quadro político diferente do atual. Nos dias de hoje, por exemplo, em 1984,
se é que era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era uma aliada da Lestásia. Assim sendo, em nenhuma manifestação pública ou particular, jamais se admitia que um dia as três potências tivessem se alinhado de forma diversa da atual. Na realidade, como Winston se recordava muito bem, fazia apenas uns 4 anos que a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em uma aliança com a Eurásia. No entanto, isso não passava de uma mostra de conhecimento furtivo que ele, por acaso, possuía graças ao fato de sua memória não estar corretamente controlada. Oficialmente, a mudança de alianças jamais ocorreu ou poderia ter ocorrido. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. O inimigo atual sempre representava o mal absoluto e, dessa forma, era impossível ter existido qualquer aliança com ele no passado, assim como jamais haverá tal aliança no futuro. O assustador, refletiu Winston pela 10ª vez, enquanto forçava os ombros dolorosamente para trás. Com as mãos nos quadris, girava o tronco da cintura para cima, um exercício que se acreditava ser benéfico para os músculos das costas. Era que talvez tudo aquilo fosse verdade. Se o partido tem o poder de pôr as suas mãos no passado e afirmar que este ou aquele evento na realidade nunca aconteceu, então pode ser mesmo verdade. Ora, e isso não era mais apavorante do que a mera tortura ou a morte? O partido afirmava que a Oceania jamais esteve aliada à Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania tinha sido aliada da Eurásia há não mais do que 4 anos, onde, porém, existia tal conhecimento apenas em sua própria consciência, que em todo caso, em breve, seria aniquilada. E se todos os demais aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais registrassem o mesmo, então a mentira se tornaria em história, em verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, dizia o lema do partido. E, no entanto, o passado, ainda que tivesse essa natureza alterável, na realidade nunca fora alterado. O que hoje era verdade, fora verdade desde sempre. Era muito simples. A pessoa só precisava obter uma série infinda de vitórias sobre a sua memória. Isso era chamado de controle da realidade, ou em nova língua, duplo pensamento. Descansar, latiu a instrutora com um pouco mais de cordialidade. Winston deixou cair os braços e lentamente voltou a encher os pulmões de ar. A sua mente mergulhou no mundo labiríntico do duplo pensamento, saber e não saber, estar consciente de revelar-se 100% confiável ao contar mentiras cuidadosamente elaboradas, defender ao mesmo tempo
duas opiniões opostas, sabendo que são contraditórias e ainda assim crendo piamente em ambas. Usar a lógica contra a própria lógica. Repudiar a moralidade em nome da moralidade. Crer na inviabilidade da democracia e, igualmente, que o partido era o grande guardião da democracia. Esquecer tudo o que fosse necessário esquecer. Trazê-lo de volta à mente no momento necessário e depois esquecer outra vez. E, em cima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a derradeira sutileza, induzir conscientemente a inconsciência e daí tornar-se inconsciente do ato de hipnose recém-realizado. Até mesmo para compreender a palavra duplo pensamento, era necessário o uso do duplo pensamento. Nesse momento, a instrutora ordenou que ficassem novamente em posição de sentido. Agora vamos ver quem é capaz de tocar a ponta dos pés, disse ela, entusiasmada. Sem dobrar os joelhos, camaradas, só a cintura. 1, 2, 1, 2. O Winston odiava totalmente esse exercício. Ele sempre lhe causava dores nas pernas, desde os tornozelos até as nádegas, e muitas vezes lhe provocava novos acessos de tosse. A sensação semi-prazerosa sumiu das suas meditações. O passado, ele refletiu em seguida, não apenas tinha sido alterado, como efetivamente destruído, pois como era possível verificar o fato mais óbvio quando o único registro da sua veracidade estava somente na sua memória? Ele tentou se recordar do ano exato que ouviu a primeira menção ao grande irmão. Achou que o ano se encontrava entre as décadas de 1960 e 1970, mas era impossível garantir. Nas histórias do partido, o grande irmão naturalmente figurava como o líder e o guardião da revolução desde os primeiros dias. As suas reflexões foram recuando no tempo até atingir um mundo fabuloso dos anos 1940 e 1950, a época em que os capitalistas, com os seus estranhos chapéus em forma de cilindro, ainda circulavam pelas ruas de Londres, a bordo de imensos automóveis cintilantes, ou em carruagens puxadas por cavalos e com janelas de vidro. Já não era mais possível saber até onde essa lenda era verdade e até onde era invenção. O Winston não conseguia se lembrar sequer da data da criação do partido. Não lhe parecia que tivesse ouvido a palavra Ingsoc antes de 1960, mas era possível que na sua antiga forma, em velha língua, socialismo inglês, ela tivesse sido usada antes daquele ano. Tudo desvanecia na névoa. Às vezes, no entanto, ainda se podia apontar uma mentira específica. Não era verdade, por exemplo, que, como afirmavam os livros de história do partido, o partido inventara o avião. O Winston
se lembrava de ver aviões no céu desde a mais tenra infância, mas não podia provar nada. Nunca havia evidência. Apenas uma única vez, ao longo de toda a sua vida, ele teve nas mãos uma prova documental inconfundível da falsificação de um fato histórico e, naquela ocasião, Smith! Ribombou a voz rabugenta na teletela. 6079, Smith W. Sim, você. Incline-se mais, por favor. Não, você não está dando tudo o que pode. Não está se esforçando. Incline-se, por favor. Ah, sim. Isso. Está melhor, camarada. Agora todos em posição de descanso. Olhem para mim. Um suor quente subitamente tomou conta de todo o corpo de Winston. O rosto, no entanto, continuava insondável. Jamais dar mostras de desânimo. Jamais revelar ressentimento. Um simples olhar poderia denunciá-lo. Assim, ele ficou observando enquanto a instrutora erguia os braços acima da cabeça e, impossível dizer graciosamente, mas com notável exatidão e eficiência, se inclinava toda para encaixar as pontas dos dedos das mãos sob dos pés. Aí está, camaradas! É assim que eu quero que vocês façam o exercício. Olhem para mim. Tenho 39 anos e já tive 4 filhos. Agora vejam só. Ela tornou a dobrar o corpo todo. Vocês podem ver que os meus joelhos não estão dobrados. Todos vocês também podem fazer isso. Basta querer. Levantou-se. Qualquer pessoa com menos de 45 anos é plenamente capaz de tocar os dedos dos pés. Nem todos têm o privilégio de poder lutar nas linhas de frente, mas ao menos podemos nos manter em forma. Pensem nos rapazes no fronte, em Malabar, e nos marinheiros nas fortalezas flutuantes. Apenas pensem por um momento no que eles têm de suportar. Agora vamos tentar de novo. Está melhor, camarada, muito melhor. Ela estimulou Winston, quando num tranco violento, ele conseguiu tocar os pés sem dobrar os joelhos pela primeira vez em muitos anos. Parte 1, Capítulo 4. Com um suspiro profundo, inteiramente inconsciente, que nem mesmo a proximidade de Teletela o impedia de soltar no início de mais um dia de trabalho, Winston puxou a fala-escreve para junto de si, soprou a poeira do bocal e colocou os óculos. Em seguida, desenrolou e grampeou 4 pequenos rolos de papel que tinham caído do tubo pneumático à direita da sua mesa. Nas paredes da estação de trabalho havia 3 orifícios. À direita do fala-escreve, um pequeno tubo pneumático destinado às mensagens escritas. À esquerda, um tubo de calibre maior para os jornais. E na parede lateral, ao alcance do braço de Winston, uma grande abertura retangular, protegida por uma grade de arame. Esta última
destinava-se aos papéis a serem descartados. Aberturas similares existiam aos milhares ou às dezenas de milhares por todo o edifício, não apenas em cada sala, mas igualmente em pequenos intervalos ao longo de todos os corredores. Por algum motivo, tinham sido apelidados de buracos da memória. Quando se sabia que algum documento deveria ser destruído, ou mesmo quando se via um pedaço de papel usado pelo chão, era um gesto instintivo, automático, levantar a tampa do buraco da memória mais próximo e jogar o papel lá dentro, para que fosse sugado pela corrente de ar morno e levado até as imensas fornalhas ocultas em algum canto das entranhas do edifício. Winston examinou as 4 tiras de papel que acabara de desenrolar. Cada uma continha recado de somente 1 ou 2 linhas no jargão abreviado. Não era propriamente nova língua, mas consistia principalmente de palavras extraídas do vocabulário da nova língua, que os funcionários do ministério utilizavam nas suas comunicações internas. Diziam assim: Times, 17/3/84. Retificar, discurso, África, impressão. Times, 19/12/83. Checar erro, edição atual, estimativa trimestral 3, 483. Times, 14/2/84. Retificar saldo, chocolate, impressão. Times, 3/12/83. Reportar G, ordem dia, dupla mais não bom, ref, despessoas, reescrever tudo, subir anti-arque. Com um tênue sentimento de satisfação, Winston pôs de lado a 4ª mensagem. Era um trabalho complexo e de grande responsabilidade, que seria melhor deixar para o fim. Os demais eram simples questão de rotina, ainda que o segundo talvez exigisse uma tediosa pesquisa em incontáveis listas de números. Winston discou edições anteriores na teletela e solicitou os exemplares do Times de que precisaria para realizar suas tarefas. E em poucos minutos, eles já deslizavam pelo tubo pneumático. As mensagens recebidas faziam referências a artigos ou notícias que, por um ou outro motivo, deveriam ser alterados ou, como se dizia oficialmente, retificados. Por exemplo, o Times de 17 de março dava a impressão de que, num discurso proferido no dia anterior, o grande irmão preferia que as coisas permaneceriam calmas no fronte sul da Índia, mas que o norte da África, muito em breve, veria um ataque das forças eurasianas. Entretanto, na realidade, o alto comando da Eurásia tinha lançado um ataque sobre o sul da Índia, deixando o norte da África intocado. Assim sendo,
fazia-se necessário reescrever um parágrafo do discurso do grande irmão, de forma a garantir que a sua previsão estivesse de acordo com o que realmente aconteceu. Ou ainda, o Times de 19 de dezembro publicou as previsões oficiais da produção de vários artigos de consumo no quarto trimestre de 1983, correspondente ao sexto trimestre do novo plano trienal. O jornal de hoje trazia uma notícia sobre a produção real, pela qual era possível verificar que os prognósticos de dezembro estavam bastante errados. O trabalho de Winston consistia em retificar os números das previsões originais, fazendo com que batessem com os resultados da produção real. A terceira mensagem, por sua vez, se referia a um erro muito simples, que poderia ser consertado em alguns minutos de trabalho. Recentemente, em fevereiro, o Ministério da Fartura viera a público com uma promessa, ou, nas palavras oficiais, um compromisso categórico de não promover nenhum corte na ração de chocolate ao longo de 1984. Na verdade, como Winston sabia, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 para 20 gramas no final daquela semana. Assim, bastava substituir a promessa original por uma advertência de que a ração de chocolate provavelmente sofreria alguma redução por volta do mês de abril. Tão logo Winston retificou as mensagens, juntou com clipes as correções fala escritas aos exemplares correspondentes do Times e as introduziu no tubo pneumático. Em seguida, com um movimento que ele fez parecer tão inconsciente quanto possível, amassou as mensagens originais com 2 ou 3 anotações que ele próprio fizera e atirou-as todas no buraco da memória para que fossem devoradas pelas chamas. Winston não sabia em detalhe o que diabos ocorreria no labirinto invisível a que os tubos pneumáticos conduziam, mas tinha alguma ideia geral da coisa toda. Assim que fossem reunidas e catalogadas todas as correções consideradas necessárias para uma edição específica do Times, ela seria reimpressa, a original destruída e o exemplar correto incluído no arquivo em seu lugar. Esse processo de contínua retificação se aplicava não apenas a jornais, como também a livros, publicações periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, caricaturas, fotografias, enfim, a toda espécie de literatura ou documentação que pudesse ter a menor influência política ou ideológica. Dia a dia, praticamente minuto a minuto, o passado era atualizado. Dessa forma, era possível demonstrar, com prova documental, a correção de todas as previsões feitas pelo partido, sendo que, simultaneamente, todos os vestígios
de notícia ou manifestação de opinião conflitante com as necessidades políticas do momento eram eliminados. Toda a história não passava de um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fossem necessárias. Uma vez realizada a operação, em nenhum caso seria possível comprovar qualquer fraude. A maior seção do Departamento de Registro, muito maior do que a de Winston, consistia simplesmente de funcionários que tinham por obrigação buscar e separar todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos já superados pela realidade dos fatos e, portanto, destinados à eliminação. Alguns números do Times, que devido a mudanças no alinhamento político ou em virtude de previsões equivocadas do Grande Irmão, podiam já ter sido reescritos uma dúzia de vezes, continuavam arquivados com a sua data original de publicação, sem que houvesse algum exemplar original para contradizer qualquer retificação. Os livros também eram recolhidos e reescritos incontáveis vezes, e, invariavelmente, nas reedições jamais se admitia nenhum tipo de modificação, nem mesmo nas instruções que Winston recebia por escrito e das quais invariavelmente se desfazia. Assim que eram cumpridas, era ordenado ou insinuado qualquer ato de falsificação. A referência era sempre a erros, enganos, equívocos, deslizes que precisavam ser corrigidos ou retificados em prol da exatidão. Se bem que, pensou ele enquanto reajustava os números do Ministério da Fartura, aquilo nem chegava a ser uma falsificação. Era tão somente a substituição de um absurdo por outro. Afinal, a maior parte daquele material não tinha nenhuma relação com o mundo real, nem mesmo o tipo de ligação que existe numa mentira declarada. As estatísticas eram tão fantasiosas na versão original quanto na retificada. De fato, fazia parte da função de Winston e de seus colegas simplesmente inventar dados, tirando-os da própria imaginação. Por exemplo, o cálculo do Ministério da Fartura previa a produção trimestral de botas em 145 milhões de pares, enquanto a produção real oficial fora de 62 milhões. No entanto, ao reescrever a previsão, Winston reduziu para apenas 57 milhões de pares, de modo a abrir espaço para as costumeiras declarações de que a cota de produção tinha sido superada. Em todo caso, os 62 milhões não estavam mais próximos da verdade do que os 57 milhões ou os 145 milhões. Era bem possível que nem um mísero par de botas tivesse de fato sido produzido, mas provavelmente ainda era que ninguém soubesse ao certo quantos pares tinham sido produzidos, tampouco fizesse questão de saber. O que se sabia, sem sombra de dúvida,
era que em todos os trimestres, uma quantidade astronômica de botas era produzida no papel. Embora, possivelmente, cerca da metade da população da Oceania andasse pelas ruas com os pés descalços. E assim se sucedia com todos os fatos registrados, pequenos ou grandes. Tudo se fundia e confundia num mundo sombrio em que, por fim, até mesmo o ano que estavam se tornava algo incerto. Winston voltou o olhar para o outro lado do corredor, numa estação de trabalho correspondente à sua. Um homenzinho de cavanhaque escuro e ar escrupuloso, chamado Tillotson, trabalhava com afinco. Ele tinha um jornal dobrado sobre os joelhos e os lábios bem próximos do bocal do fala-escreve. Dava a impressão de estar tentando manter sigilo acerca das coisas que dizia, mantendo as anotações entre ele e a teletela. Ele ergueu os olhos e seus óculos projetaram um brilho hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não fazia a menor ideia de qual tipo de trabalho era incumbido. Os funcionários do departamento de registro não costumavam comentar facilmente sobre as suas atividades. No longo corredor sem janelas, com as suas duas fileiras de estações de trabalho e o fala-escreve, havia uma boa dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome, embora as observasse passar apressadas pelo pavimento ou gesticular freneticamente nos 2 minutos de ódio. Ele sabia que na estação de trabalho vizinha, a mocinha de cabelo ruivo labutava dia após dia, não fazendo outra coisa, senão buscar e suprimir da imprensa os nomes de pessoas vaporizadas e, portanto, consideradas inexistentes. Era justo que tivesse esse trabalho, pois o seu marido fora vaporizado havia alguns anos. A algumas estações mais adiante da sua, uma criatura afável, ineficiente e sonhadora, de nome Ampleforth, com orelhas bastante peludas e um talento fora do comum para manipular rimas e métricas, vivia às voltas com a produção de versos adulteradas, chamadas de textos definitivos, de poemas que eventualmente se tornaram ideologicamente ofensivos, mas que, por esta ou aquela razão, não podiam ser eliminados das antologias. Aquele salão, com seus cerca de 50 funcionários, era nada mais que uma subseção, uma simples célula, podia-se dizer, da colossal complexidade do departamento de registro. Para cima, para baixo e para os lados, viam-se outros enxames de servidores executando uma incomensurável miríade de tarefas. Havia as imensas oficinas gráficas, com os seus subeditores, seus peritos em tipografia
e os seus estúdios altamente sofisticados para a realização da adulteração de fotografias. E também a seção de teleprogramas, com os seus engenheiros, os seus produtores e as suas equipes de atores, especialmente selecionados pela sua competência na imitação de vozes. Havia os exércitos de escriturários, cujo trabalho consistia simplesmente na organização de listas de livros e periódicos a serem recolhidos de circulação, bem como os imensos depósitos onde eram armazenados os documentos retificados, e as fornalhas ocultas, onde os originais eram aniquilados, e em locais indeterminados, inteiramente anônimas, achava-se as cabeças dirigentes que coordenavam todo aquele esforço e estabeleciam as diretrizes políticas que tornavam necessário que este fragmento do passado fosse preservado, aquele retificado e aquele outro aniquilado da existência. E no fim das contas, o departamento de registro não passava de uma pequena parte do Ministério da Verdade, cuja missão básica era não exatamente reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros didáticos, programas de teletela, peças, romances, com todo tipo inimaginável de informação, ensino ou entretenimento, de estátuas a slogans, de poemas líricos a tratados de biologia, de cartilhas de ortografia a dicionários de nova língua. E o ministério tinha que satisfazer não somente as complexas necessidades do partido, como reproduzir a mesma operação num nível inferior, voltado à audiência do proletariado. Existia toda uma série de departamentos autônomos que se dedicavam especificamente à literatura, à música, ao teatro e ao entretenimento proletário em geral. Neles eram produzidos jornais populares que tinham pouco além de notícias de esporte, operações policiais e astrologia. E o entretenimento proletário também era composto por romances de baixíssima qualidade, curtos e sensacionalistas, além de filmes transbordando com cenas de sexo e canções sentimentais, compostas de forma inteiramente mecânica, usando uma modalidade especial de caleidoscópio, conhecida como versificador. Havia, inclusive, uma subseção inteira, a pornosec, como era chamada em nova língua, dedicada exclusivamente à produção da pornografia mais grosseira, que era despachada em envelopes lacrados. Nenhum integrante do partido tinha permissão para ver tais obras, exceto aqueles que trabalhavam na sua produção. Enquanto Winston trabalhava, 3 bilhetes caíram pelo tubo pneumático, mas eram tarefas simples, e ele as liquidou antes da interrupção dos 2 minutos de ódio. Após
Após o ódio, ele retornou à sua estação de trabalho, pegou um dicionário de nova língua da prateleira, empurrou o fala-escreve para o lado, limpou os óculos e passou a se dedicar à principal tarefa daquela manhã. O trabalho era o maior prazer da vida de Winston. Em geral, ele não passava de uma rotina um tanto tediosa, mas por vezes incluía tarefas tão difíceis e intrincadas que nelas era possível se perder, como nas profundidades de um problema matemático. Eram falsificações sofisticadas, sem exemplo algum para servir de orientação além, é claro, do conhecimento dos princípios do Ingsoc e de uma ideia aproximada do que o partido gostaria que fosse dito. O Winston era bom nesse tipo de serviço. Em certas ocasiões, lhe foram confiadas até mesmo retificações de editoriais do Times, inteiramente escritos em nova língua. Ele desenrolou a mensagem que deixara de lado no início do dia. Ela dizia: Times, 3/12/83. Reportar G, ordem dia, duplo mas não bom, ref, despessoas, reescrever tudo, subir anti-arque. Em velha língua ou inglês padrão, isso poderia ser traduzido da seguinte forma: a reportagem sobre a ordem do dia ditada pelo grande irmão e publicada no Times do dia 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes. Reescreva por completo e apresente um rascunho a seus superiores antes de endereçá-la ao arquivo. Winston leu a reportagem condenada. Ao que parecia, a ordem do dia do grande irmão fora dedicada ao elogio da obra de uma organização conhecida como FFCC, que fornecia cigarros e outros itens para o conforto dos marinheiros das fortalezas flutuantes. Um certo camarada, o Withers, membro eminente do partido interno, merecera uma menção especial e fora condecorado com a Ordem do Mérito Evidente, segunda classe. 3 meses depois, de uma hora para outra e sem nenhum motivo aparente, a FFCC foi dissolvida. Era possível imaginar que o Withers e os seus auxiliares tivessem caído em desgraça. Porém, nada apareceu na imprensa, nem na teletela. Aliás, não havia nada de incomum nisso, pois quase nunca os transgressores políticos eram conduzidos a um julgamento, ou mesmo denunciados publicamente. Os grandes expurgos que envolviam milhares de pessoas, com julgamentos públicos dos traidores e criminosos do pensamento que faziam as suas confissões vis e em seguida eram executados, serviam como punições extraordinárias e só ocorriam a cada 2 ou 3 anos. O mais comum era que os caídos em desgraça, junto ao partido, simplesmente sumissem e nunca mais ninguém ouvisse falar deles.
Nunca se tinha a menor ideia do que lhes havia ocorrido. Em alguns casos, era até mesmo possível que ainda estivessem vivos em algum lugar. Winston possivelmente testemunhara o sumiço de cerca de 30 conhecidos seus ao longo da vida, isso sem contar os próprios pais. Winston acariciou suavemente o nariz com um clipe. Na estação de trabalho, do outro lado da sala, o camarada Tillotson ainda se inclinava furtivamente sobre o seu fala-escreve. Ele ergueu a cabeça por um momento. De novo, lá estava o lampejo hostil dos óculos. Winston perguntou a si mesmo se por acaso o camarada Tillotson estaria fazendo o mesmo que ele. Era perfeitamente possível. Um serviço tão sofisticado nunca deveria ser confiado a uma única pessoa. Por outro lado, entregá-lo a um comitê seria admitir abertamente a falsificação. O mais provável era que umas 12 pessoas estivessem trabalhando em versões paralelas do que na realidade dissera o grande irmão. Posteriormente, alguma mente privilegiada do partido interno escolheria esta ou aquela versão, retocaria alguns trechos e daria início aos complexos e necessários processos de referências cruzadas. E daí, enfim, a mentira selecionada passaria aos anais permanentes e se tornaria verdade. Winston não sabia por que o Withers caíra em desgraça, talvez por incompetência, quem sabe por corrupção. Talvez o grande irmão apenas quisesse se ver livre de um subordinado demasiadamente popular. Ou quem sabe, o Withers, ou alguém ligado diretamente a ele, fosse suspeito de tendências heréticas. Ou quem sabe ainda, era o mais provável, a coisa toda tivesse se sucedido apenas porque os expurgos e as vaporizações eram uma parte indispensável da mecânica governamental. As únicas pistas concretas estavam nas palavras ref das pessoas, que indicavam que o Withers estava morto. Não que esse fosse o desfecho automático sempre que alguém era detido. Às vezes, os detidos eram postos novamente em liberdade e assim prosseguiam por 1 ou 2 anos antes de serem executados. Muito raramente, alguns que tinham sido dados como mortos, havia tempos reapareciam, tal qual fantasmas, num julgamento público. Daí, comprometiam centenas de outras pessoas com o seu testemunho e voltavam a desaparecer, desta vez para sempre. O Withers, todavia, já era uma despessoa. Ele não existia, nunca havia existido. Winston resolveu que não bastaria inverter a tendência do discurso do grande irmão. Seria melhor focar em algum outro assunto totalmente desconectado do tema original. Ele poderia transformar o discurso na habitual denúncia contra traidores e criminosos do pensamento,
mas isso seria um pouco óbvio demais. Por outro lado, criar uma vitória no fronte, ou mesmo um triunfo de superprodução no nono plano trienal, talvez complicasse demais os registros. Era preciso pensar em alguma peça de pura fantasia. De repente, brotou na sua mente uma imagem sob medida, por assim dizer, de um certo camarada, Ogilvy, recentemente abatido em combate em circunstâncias heróicas. Ora, havia ocasiões em que o grande irmão dedicava a sua ordem do dia em homenagem a um humilde membro do partido, um soldado raso, cuja vida e a morte podiam ser apontadas como exemplos dignos a serem seguidos. Dessa forma, era chegada a hora de homenagear o camarada Ogilvy. Na verdade, nunca existira um camarada Ogilvy, mas um tanto de linhas impressas e um par de fotos falsificadas logo lhe daria vida. Winston refletiu por um momento, puxou seu fala-escreve para perto e começou a ditar no estilo familiar do grande irmão. Um estilo, ao mesmo tempo, militarizado e pedante, que era muito fácil de imitar por conta do monte de perguntas retóricas que ele mesmo fazia e respondia. Que lição nós devemos tirar desse fato, camaradas? A lição, que aliás também é um dos princípios fundamentais do Ingsoc, de que etc, etc, etc. Aos 3 anos de idade, o camarada Ogilvy recusava todos os brinquedos, exceto um tambor, uma réplica de submetralhadora e um helicóptero em miniatura. Aos 6 anos, graças a uma autorização especial, um ano antes do permitido pelo regulamento, ingressou nas fileiras dos espiões. Aos 9, já era chefe da tropa. Aos 11, denunciou um tio à polícia do pensamento, após ouvir sorrateiramente uma conversa que lhe pareceu revelar tendências criminosas. Aos 17, tornou-se organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, projetou uma granada de mão que foi adotada pelo Ministério da Paz e, em seu primeiro teste, matou de uma só vez 31 prisioneiros eurasianos. Aos 23, perdeu a vida em combate, perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o Oceano Índico com mensagens importantes. Ogilvy amarrou seu corpo à metralhadora, que serviu como peso, e saltou do seu helicóptero direto no mar, carregando consigo as mensagens vitais. Um fim que, segundo o grande irmão, não era possível ser contemplado sem uma pitada de inveja. Em seguida, o grande irmão acrescentou alguns comentários sobre a pureza e a unidade de propósito da vida do camarada Ogilvy. Ele era abstêmio, não fumava, não se entregava às recreações além da hora diária de exercícios na academia. Além disso, fizera voto de celibato, pois acreditava que o casamento e as preocupações com a família
eram incompatíveis com uma vida de absoluta dedicação ao dever. Quando se mostrava disposto a conversar, o assunto invariavelmente girava em torno dos princípios do Ingsoc, e o seu único objetivo na vida era derrotar o inimigo eurasiano e perseguir implacavelmente espiões, sabotadores, criminosos do pensamento e traidores em geral. Winston ponderou sobre a possibilidade de conferir ao camarada Ogilvy a ordem do mérito evidente. Por fim, desistiu da empreitada, por conta das referências cruzadas que ela iria envolver sem necessidade. Voltou outra vez o olhar para a estação de trabalho oposta à sua. Algo parecia lhe dizer que era certo que Tillotson estava de fato empenhado no mesmo trabalho que ele. Não havia meio de saber qual das versões seria por fim adotada, mas tinha a profunda convicção de que seria a sua. O camarada Ogilvy, até uma hora atrás, um ser inexistente, agora já era um fato. Assim sendo, pareceu a Winston deveras curioso que tivesse a capacidade de criar homens mortos, mas não vivos. O camarada Ogilvy, que nunca existiu no presente, agora existia no passado, e assim que o próprio ato da falsificação fosse esquecido, existiria com a mesma autenticidade e com base no mesmo tipo de evidência que Carlos Magno ou Júlio César.